Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 101. O cabo da vassoura era de uma madeira escura e rica, polida até obter um acabamento brilhante que parecia absorver e refletir a luz com uma profundidade hipnotizante. Era adornado com padrões intrincados em prata e verde, que espiralavam elegantemente ao longo de seu comprimento. A prata não era apenas um tom metálico comum, possuía uma luminescência sutil, que lembrava o luar filtrando-se através da densa copa de uma floresta. O verde era profundo e vibrante, uma combinação perfeita para as cores da casa Sonserina, e cintilava levemente, como se estivesse imbuído de sua própria aura mágica. Em intervalos ao longo do cabo havia delicadas gravuras de serpentes, quase etéreas, com seus corpos serpenteando graciosamente pela madeira. Essas serpentes não eram meramente decorativas. Harry podia sentir uma leve vibração de magia emanando delas, sugerindo que poderiam ter uma função mais prática. As cerdas da vassoura estavam perfeitamente alinhadas, cada fio perfeitamente reto e de cor uniforme, um tom escuro, quase preto, que contrastava lindamente com as cores vibrantes do cabo. A extremidade da vassoura estava parada com uma precisão que demonstrava uma meticulosa atenção aos detalhes, garantindo uma aerodinâmica ideal para o voo. Na extremidade superior do cabo, logo abaixo da fixação das cerdas, havia um P elegantemente gravado, a inicial de seu sobrenome, circundado por um padrão sutil e intrincado que lembrava um brasão de família. Era um toque pessoal que fazia com que a vassoura parecesse exclusivamente dele. Admirando seu novo brinquedo, é? A voz de Nigel interrompeu o devaneio de Harry com um toque de divertimento. Devo admitir, é um verdadeiro espetáculo. Estou quase esperando que ele comece a cantar o hino da Sonserina a qualquer momento. Harry, sem conseguir conter um sorriso, respondeu: vamos torcer para que se limite a voar e não a cantar. Mas sim, é mais do que eu esperava. A atenção aos detalhes é notável. Nigel brincou. Ouso dizer que é quase tão bem elaborado quanto minha própria persona virtual. Quase. Harry deu uma risadinha, erguendo a vassoura e examinando-a mais de perto. Ele podia sentir o equilíbrio da vassoura, perfeitamente pesada para proporcionar estabilidade e agilidade no ar. Passou os dedos pelo cabo, sentindo a superfície lisa e a leve vibração da magia por baixo. Era uma vassoura projetada não apenas para velocidade, mas também para controle, capaz de responder ao menor toque ou comando. Vamos dar uma volta, sugeriu Nigel num tom brincalhão, mas ao mesmo tempo expectante. Harry assentiu com a cabeça. Deixe-me ler a carta do Sr. Viteorne primeiro. Ele desdobrou cuidadosamente o pergaminho que acompanhava a vassoura, seus olhos percorrendo a caligrafia elegante. A carta de Devin Viteorne, proprietário da companhia de vassouras de corrida Nimbus, começava com cumprimentos formais, reconhecendo o investimento significativo de Harry e expressando gratidão por seu interesse nos produtos da empresa. Prezado Sr. Potter, dizia a carta, tenho o prazer de lhe apresentar a Nimbus 2000 personalizada que o senhor solicitou. Como um de nossos estimados acionistas, foi uma honra adaptar esta vassoura às suas necessidades específicas. Incorporamos diversos recursos exclusivos, que tenho certeza que irão aprimorar sua experiência no quadribol. Os olhos de Harry brilharam de curiosidade enquanto ele continuava a ler. Primeiramente, o cabo da vassoura foi feito da mais fina madeira de Freixachinder, conhecida por sua durabilidade e condutividade mágica. Isso deve proporcionar um equilíbrio e uma capacidade de resposta incomparáveis durante o voo. Além disso, as cerdas são feitas com pelos da cauda de um dragão ucraniano Irombele, oferecendo velocidade e agilidade inigualáveis. Harry sorriu, impressionado com a habilidade do trabalho. Um dragão barriga de ferro, Nigel. Isso é coisa séria. A voz de Nigel interveio. De fato, mestre Harry. Pode-se dizer que você está literalmente cavalgando nas costas de um dragão. Muito apropriado para um jovem bruxo do seu calibre. A carta prosseguia, detalhando mais características. Também incluímos um pingente avançado para maior estabilidade. Isso deve permitir que você execute manobras complexas com mais facilidade e precisão. Além disso, a vassoura está equipada com uma empunhadura autoajustável que se molda à mão do usuário, garantindo uma pegada segura e confortável. O sorriso de Harry se alargou. Empunhadura autoajustável? Isso vai ser útil. Nigel acrescentou. Ah, o luxo de um ajuste personalizado. Talvez da próxima vez você queira uma vassoura que faça café da manhã. Harry deu uma risadinha ao ouvir o comentário de Nigel e voltou sua atenção para a carta. Por fim, incluímos algumas surpresas. Boa sorte ao explorá-las. Harry dobrou a carta, completamente impressionado. Bem, o Sr. Viteorne certamente cumpriu o prometido. Esta vassoura é uma obra-prima. A voz de Nigel assumiu um tom zombeteiro. Mestre Harry, com uma vassoura dessas, ouso dizer que você será a inveja de todos os jogadores de quadribol de Hogwarts. Só tente não se exibir demais. Harry, segurando a vassoura, sentiu uma onda de entusiasmo. Acho que está na hora de ver o que essa Nimbus realmente pode fazer. Que tal um voo matinal, Nigel? Nigel respondeu. Com certeza, vamos alçar voo. Mas lembre-se, nada de acrobacias dramáticas. Não queremos dar a Madame Pomfrey um motivo para prolongar sua estadia na enfermaria. Tirando uma maleta do tamanho da palma da mão do bolso, Harry murmurou, Potterhaven. A maleta expandiu-se magicamente até seu tamanho total, revelando sua verdadeira forma como uma maleta Haven aprimorada. Entrando nela, Harry ignorou a luxuosa mansão que formava o núcleo do interior da maleta. Ele não estava ali em busca de conforto. Seu foco era testar a nova Nimbus 2000. Subindo na vassoura elegante, ele impulsionou-se do chão com um movimento suave.
A vassoura respondeu imediatamente, alçando o voo com uma velocidade e agilidade que surpreenderam até mesmo Harry. Uau, isso é incrível! Exclamou ele, sentindo o vento no rosto. A voz de Nigel, sempre pronta com um comentário, interveio. Devo dizer, mestre Harry, para alguém que acabou de se recuperar de um cansaço extremo, você certamente não perde tempo para voltar à luta. Tente se lembrar de que o chão é muito mais duro do que uma cama macia. Harry riu, manobrando a vassoura com facilidade. Serei cuidadoso, Nigel. Mas tenho que admitir, esta Nimbus é incrível. É como uma extensão de mim mesmo. À medida que voava mais alto, a paisagem da floresta encantada se estendia abaixo dele, uma tapeçaria de verdes e marrons pontilhada pela fita negra e brilhante do lago. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre a cena, criando uma sensação de paz e tranquilidade. A satisfação de Harry, porém, não estava em permanecer sozinho. Uma presença familiar se aproximou, cortando o céu com majestosa graça. Era o pássaro-trovão com quem ele havia falado antes, suas asas imensas reluzindo na luz da manhã. O pássaro soltou um grito penetrante, ecoando pelo céu, enquanto voava ao lado de Harry. Usando sua habilidade de onilíngua, Harry cumprimentou o pássaro-trovão, as palavras saindo de sua garganta em uma cadência exótica e melódica. Bom dia! Desculpe incomodá-lo, eu queria testar minha nova vassoura. O pássaro-trovão, cuja presença era tão imponente quanto um fenômeno natural, respondeu com uma voz que ressoava como um trovão, mas que possuía uma clareza tão cortante quanto um relâmpago. Está tudo bem, jovem Potter. O céu pertence a todos, por isso representa a liberdade. Harry, sentindo uma afinidade com a criatura majestosa, sorriu. É uma honra compartilhar o céu com você. O pássaro-trovão, com seus olhos refletindo a vastidão dos céus, circulou ao redor de Harry, inspecionando a Nimbus 2000. Uma bela criação esta vassoura. Ela se move com a graça de uma andorinha. Harry, apertando o Nimbus com orgulho, respondeu. É um Nimbus 2000, feito sob encomenda. Eu queria algo que estivesse à altura das minhas aspirações. O pássaro-trovão soltou uma risada suave e retumbante. Vejo que suas aspirações são tão altas quanto as nuvens. Capítulo 102. Thunderbird então disse, dizem que voar é uma habilidade hereditária dos Potter. Será que é verdade? Começou a acelerar. Harry também o seguiu, usando a vassoura a toda velocidade. O Thunderbird voou à frente, suas asas cortando o ar com uma elegância e poder hipnotizantes de se ver. Harry impulsionou a Nimbus 2000, sentindo a adrenalina correr nas veias enquanto a vassoura respondia com uma agilidade incrível. Habilidade de sangue Potter, você disse? Harry exclamou intrigado. Eu não sabia disso. Minha história familiar é um mistério para mim. O pássaro-trovão olhou para trás para Harry, seus olhos brilhando com sabedoria ancestral. Os Potter sempre foram conhecidos por sua afinidade com os céus. Seus ancestrais se sentiam tão à vontade no ar quanto na terra. Harry sentiu uma onda de orgulho, misturada com uma pontada de saudade. Gostaria de saber mais sobre eles. Tudo o que tenho são algumas histórias e relatos de segunda mão. Nigel, sempre presente nos pensamentos de Harry, comentou. Bem, parece que você está dando continuidade à tradição da família em grande estilo. Quem diria que ser um Potter vinha com uma necessidade inata de velocidade? Harry deu uma risadinha ao ouvir o comentário de Nigel, concentrando-se no voo do pássaro-trovão. A criatura o conduzia numa dança pelos céus, serpenteando entre as nuvens e mergulhando com uma velocidade vertiginosa. Harry a seguia, com o coração palpitando de excitação e a mente repleta da emoção de voar. A voz do pássaro-trovão ressoou mais uma vez. Você honra o legado Potter, jovem Harry. Sua linhagem é muito mais complexa do que você imagina. Os Potter são guardiões de segredos e conhecimento há mais de 1000 anos. 1000 anos! Repetiu Harry surpreso. Isso é incrível. E aqui estou eu, sem saber quase nada sobre isso. Nigel interrompeu. Bem, você está compensando o tempo perdido, não é? Habilidade com vassouras, ok. Legado familiar misterioso, ok. O que vem a seguir? Descobrir um tesouro escondido de Potter? Harry revirou os olhos. Só que eu estou em uma delas, Nigel. Ele olhou em volta da maleta do refúgio encantado, um verdadeiro tesouro Potter por si só, maravilhado com a engenhosidade e a magia que ela representava. A inteligência artificial, com sarcasmo evidente, respondeu. Ah, certo. Foi mal, mestre Harry. Aqui está você voando alto literalmente em um legado que você mal começou a compreender. Harry, pilotando o Nimbus 2000 com maestria, ponderou as palavras do Thunderbird. 1000 anos de história. É impressionante, mas não consigo conter a empolgação. Há tanto para aprender, tanto para descobrir. O pássaro-trovão, planando graciosamente, falou novamente. Sua jornada está apenas começando, jovem Potter. Os céus são vastos, assim como o legado que você carrega. Abrace-o e deixe-o guiá-lo. Harry, sentindo um senso de propósito surgir dentro de si, assentiu com a cabeça. Sim, obrigado. Nigel, com a voz assumindo um tom de seriedade raro, acrescentou. Lembre-se, mestre Harry, que com um grande legado vem uma grande riqueza. Decidindo que era hora de voltar, Harry se despediu com gratidão do Thunderbird e manobrou habilmente a Nimbus 2000 de volta para a mansão aninhada no coração da floresta da maleta refúgio aprimorada. A experiência o deixará eufórico, mas também introspectivo sobre o legado de sua família e os mistérios que ele guardava. Aterrissando suavemente, Harry recolheu a mala, guardando-a no bolso. Enquanto voltava para a sala comunal da Sonserina, preparou-se para a enxurrada de perguntas que certamente enfrentaria de seus curiosos colegas de casa. Bem, Nigel, chegou a hora de encarar as consequências, murmurou para si mesmo. Nigel, sem perder o ritmo, respondeu com uma piada. De fato, mestre Harry. E que sinfonia certamente será. Lembre-se apenas, diante da curiosidade, a ambiguidade é sua amiga. Harry assentiu com a cabeça, formulando uma explicação simples, mas plausível em sua mente. Vou apenas dizer que sou acionista da Nimbus e que o dono queria me enviar um presente.
Manterei os detalhes em segredo até o primeiro jogo de quadribol. Ao entrar na sala comunal, Harry foi imediatamente recebido por uma série de olhares curiosos e conversas sussurradas. Como ele esperava, a notícia de sua dramática entrega de vassoura havia se espalhado como fogo em palha seca. Considerando sua recente visita à enfermaria, era inevitável que Harry fosse questionado. Ao entrar na sala comunal, os olhares curiosos de seus colegas de casa eram tão palpáveis quanto o frio úmido das paredes da masmorra. Daphne e Tracy, que se importavam mais com a saúde dele do que com a vassoura, foram as primeiras a abordá-lo. Potter, você está bem? Perguntou Daphne com uma expressão de genuína preocupação. Ouvimos falar do seu episódio. Você nos deu um baita susto, acrescentou Tracy, observando-o atentamente em busca de qualquer sinal de cansaço persistente. Harry, tentando acalmá-los, respondeu, estou bem de verdade. Só me esforcei um pouco demais nos estudos. Madame Pomfrey garantiu que eu voltei ao normal. Enquanto Daphne e Tracy pareciam um pouco mais tranquilas, Malfoy, Zabini e Nott se aproximaram, com expressões que misturavam preocupação e curiosidade inegável. Potter, que cena foi essa hoje de manhã? Disse Malfoy, acenando com a cabeça na direção do quarto de Harry, onde ele supôs que a vassoura estivesse. Uma vassoura, entregue diretamente no salão principal. E se minhas fontes estiverem corretas, era uma Nimbus 2000. Você deve estar fazendo algo certo. Zabini, sempre observador, acrescentou. Alguma novidade interessante, Potter? Há algum motivo para um presente tão extravagante? Harry, mantendo sua resposta vaga, porém plausível, respondeu. Digamos apenas que há uma vantagem de ser acionista da Nimbus. O dono decidiu enviar um presente. Nott ergueu uma sobrancelha. Um acionista na sua idade? Isso é impressionante. Antes que a conversa pudesse se aprofundar em seus negócios financeiros, Pansy Parkinson se aproximou, com um sorriso irônico que mal disfarçava sua intenção de zombar. Olha só, Potter voltou do seu sono de beleza, e com um brinquedinho novo para completar. Harry, imperturbável com a alfinetada de Pansy, respondeu com um encolher de ombros displicente. Só um assunto de negócios, senhorita Parkinson. Nada muito extravagante. Pansy, claramente insatisfeita com a atitude desdenhosa de Harry, tentou provocá-lo ainda mais. Um negócio, você diz? Esclareça-nos, Potter. Como um aluno do primeiro ano se torna acionista de uma empresa como a Nimbus? Harry deu uma risadinha ao olhar para Pansy, sua resposta casual, porém incisiva. Com muito ouro, senhorita Parkinson. Os alunos ao redor caíram na gargalhada, e o rosto de Pansy corou de vergonha. Ela bufou irritada e saiu rapidamente da sala comunal. Balançando a cabeça em sinal de divertimento, Harry se virou para sair com Daphne e Tracy, que o encararam com os olhos semicerrados. O quê? Perguntou ele, percebendo a curiosidade delas. Daphne respondeu de forma incisiva. Você está escondendo alguma coisa, Potter. Tracy assentiu, concordando. Com certeza. Você exala segredos. Conte tudo, Potter. Harry deu uma risadinha diante da franqueza de Tracy. Não sabia que a senhora tinha um nariz tão sensível, senhorita Davis. Tracy corou levemente com o comentário, enquanto Daphne deu uma risadinha. Então, ficando séria, Daphne disse. Não mude de assunto, Potter. Resignado, Harry confessou com uma risada. Tudo bem, então. Sou o novo apanhador da Sonserina. Mas é segredo por enquanto, apenas algumas pessoas sabem. Então, por favor, mantenha um segredo. Tanto Tracy quanto Daphne olharam para Harry com uma mistura de entusiasmo e surpresa. Por quanto tempo? Perguntou Daphne, num tom que indicava que, apesar de si mesma, estava impressionada. Harry pensou por um momento. Faz mais ou menos uma semana. Daphne estreitou os olhos para ele, com um toque de orgulho na expressão, enquanto Tracy lhe lançava um olhar brincalhão, mas ligeiramente irritado. Você manteve segredo e até deixou outros tentarem entrar para o time, e ficou aí sentado assistindo com a gente? Pensei que fossemos amigos, Potter. Harry respondeu com um sorriso maroto. Bem, fazia parte da estratégia. Marcos e Selena acharam melhor manter segredo até o primeiro jogo. Um elemento surpresa, sabe? Daphne, aparentemente satisfeita com a explicação, assentiu com a cabeça. Inteligente. Mas você poderia ter nos contado. Tracy, ainda fingindo indignação, acrescentou. Potter. Da próxima vez, nada de segredos entre amigos, ok? Harry, divertido e grato pela compreensão deles, respondeu. Prometo. Chega de segredos. Bem, pelo menos não sobre quadribol. Capítulo 103. Enquanto caminhavam pelos corredores, Harry podia sentir a curiosidade e as especulações de seus colegas. A notícia de seu misterioso desmaio e da dramática entrega na vassoura o havia transformado no centro das atenções, um papel ao qual ele já estava acostumado. Daphne, observando os olhares e sussurros dirigidos a Harry, comentou. Você virou uma celebridade, Potter. Primeiro o desmaio do nada, agora uma Nimbus 2000. O que será que vem depois? Harry deu de ombros. Quem sabe? Hogwarts está cheia de surpresas. Mas agora estou mais preocupado em recuperar o que perdi enquanto estava fora. Tracy assentiu com a cabeça. Você deveria. Mas não exagere desta vez. Não podemos deixar nosso novo buscador desmaiar de novo. Harry sorriu, agradecido pela preocupação deles. Vou pegar leve, prometo. Mas primeiro, preciso falar com o professor Snape sobre a aula de poções que perdi. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Um encontro com o encantador mestre de poções. Lembre-se de se abaixar se um caldeirão vier voando na sua direção. Harry revirou os olhos mentalmente ao ouvir o comentário de Nigel. Obrigado pela dica, Nigel. Entrando na masmorra com um senso de propósito, Harry parou na entrada do escritório do professor Snape. Respirando fundo, bateu levemente e perguntou com cautela respeitosa. Posso entrar, senhor? O professor Snape, com a atenção momentaneamente desviada da pilha de pergaminhos sobre sua mesa, ergueu os olhos e acenou brevemente com a cabeça. Entre, Potter. Harry entrou, seus olhos se ajustando à penumbra do cômodo repleto dos aromas peculiares de várias poções.
Permaneceu em silêncio, aguardando que Snape iniciasse a conversa, conhecendo bem a preferência do professor pelo controle em seu domínio. Após um instante, Snape terminou de analisar um documento e o colocou de lado. Seu olhar, penetrante e avaliador, fixou-se em Harry. Vejo que está tudo bem, Sr. Potter comentou, num tom que demonstrava uma mistura de curiosidade e ceticismo. Sim, graças às suas poções, senhor, respondeu Harry, mantendo uma postura respeitosa. Os lábios de Snape se curvaram num leve sorriso irônico. Como você sabe que são meus? Harry esboçou um pequeno sorriso e respondeu. Duvido que o feijão sopóforo seja um ingrediente comum em uma poção para dormir. Snape ergueu uma sobrancelha, com uma expressão de leve surpresa. Você descobriu isso a partir de uma poção que bebeu quase desmaiando de privação de sono? Impressionante, Potter. Harry respondeu com confiança. Acredito que seja prudente estar ciente do que se está consumindo, especialmente quando se está fraco, pois é quando o perigo é maior. O rosto tipicamente impassível de Snape se iluminou com um leve sorriso irônico, uma rara demonstração de aprovação. Cauteloso e talentoso. Uma combinação incomum em um aluno, comentou ele, com a voz ainda carregada de sua habitual aspereza. Para aqueles familiarizados com o comportamento de Snape, esse era um elogio e tanto. Nós trabalhamos na poção do esquecimento ontem na aula, continuou Snape com o olhar fixo em Harry. Presumo que você já tenha preparado a sua? Harry enfiou a mão no bolso da túnica e tirou um pequeno frasco cuidadosamente lacrado, colocando sobre a mesa de Snape. Sim, senhor. Trouxe minha poção para sua avaliação. Snape arqueou a sobrancelha em surpresa. Geralmente não aceito poções que não sejam preparadas na minha presença. Contudo, dadas as suas comprovadas capacidades, abrirei uma exceção. Ele destampou o frasco e cheirou o conteúdo com uma expressão indecifrável. Outra variação, Sr. Potter? Harry assentiu com a cabeça. Sim, senhor. Pensei que um pequeno ajuste pudesse aumentar a eficácia da poção. Snape examinou a poção atentamente, com um brilho de curiosidade nos olhos. Vou analisá-la. Não faça disso um hábito, Potter. Entendido, senhor. Obrigado, respondeu Harry, sentindo um certo alívio. Ao sair do escritório de Snape, a voz de Nigel ecoou em sua mente. Ora, mestre Harry. Conquistar o respeito relutante de Snape não é tarefa fácil. Tem certeza de que não preparou uma poção para encantar o professor? Harry deu uma risadinha interna ao ouvir a piada de Nigel. Não precisa de poções, Nigel. Só um pouco de habilidade em fazer poções e bom senso. Caminhando pelos corredores de Hogwarts, Harry dirigiu-se à biblioteca. Sua conversa com o professor Snape tinha corrido surpreendentemente bem, e agora ele estava concentrado em outra tarefa. Ao entrar na biblioteca, avistou Hermione Granger, a pessoa que tanto esperava encontrar. Aproximando-se dela, Harry sentou-se à sua frente, notando a pilha de livros ao seu lado, um testemunho de sua insaciável sede de conhecimento. Harry, que bom que você está bem, disse Hermione ao notá-lo, com um tom de genuína preocupação. Sorrindo, Harry respondeu calorosamente. Estou igualmente feliz em vê-la, senhorita Granger. Em seguida, enfiou a mão no bolso da túnica e tirou uma pequena caixa cuidadosamente embrulhada, entregando-a a Hermione. Desculpe, perdi seu aniversário ontem. Estava fora de ação, mas antes que pudesse terminar a frase, Hermione se lançou para abraçá-lo. Esta é a primeira vez que alguém além da minha família me dá um presente de aniversário, disse ela com a voz abafada contra o ombro dele. Harry ficou surpreso com a reação dela, sentindo uma conexão por compartilharem a experiência de raramente receber presentes. O único presente que ele já havia recebido de sua família fora de Petúnia, pouco antes de começar em Hogwarts, marcando sua primeira comemoração de aniversário de que se lembrava. Ao abrir a caixa, os olhos de Hermione se arregalaram em surpresa e encantamento. Dentro havia um caderno de couro simples, porém elegante, com a capa adornada com desenhos intrincados em relevo que pareciam dançar à luz. Junto com o caderno, havia um conjunto de penas, cada uma cuidadosamente selecionada por sua cor e textura únicas. Não é grande coisa, mas pensei que você pudesse gostar de algo para suas anotações, ou suas histórias, disse Harry observando a reação dela. Os olhos de Hermione brilhavam com lágrimas não derramadas enquanto ela olhava para os presentes. Harry, isto é maravilhoso. Muito obrigada, exclamou ela com a voz embargada pela emoção. Ela passou os dedos delicadamente sobre a capa em relevo, apreciando o trabalho artesanal. Harry sorriu, satisfeito com a reação dela. De nada, senhorita Granger. Sei o quanto a senhora gosta de escrever e pesquisar. Achei que isso poderia ser útil. Nigel interrompeu. A mestre Harry, recorrendo à arte atemporal de presentear. Vejo. Que galante. Em seguida, sem dúvida, estaremos cantando ao luar. Um pergaminho e uma pena hoje, amanhã talvez uma poção do amor preparada com suas habilidades excepcionais? Os caminhos da conquista são realmente misteriosos e variados. Prossiga, por favor, estou todo olhos e ouvidos. Harry revirou os olhos mentalmente para o comentário de Nigel, preferindo se concentrar na reação de Hermione. Você gostou? Hermione assentiu vigorosamente. Adorei, Harry. Este é o melhor presente de aniversário que já recebi. A expressão de Harry suavizou-se. Fico feliz em ouvir isso. Levantando-se, Harry disse, vou-me embora agora. Cuide-se, senhorita Granger. Com um último sorriso, ele deixou Hermione com seus novos presentes, cuja expressão era de pura alegria. A partir daquele dia, o tempo em Hogwarts pareceu voar num turbilhão de atividades. Harry dividia seus dias entre aulas, estudos e a imersão em seus diversos projetos mágicos, seja na maleta do refúgio encantado ou na sala virtual.
A versatilidade desses espaços permitia que ele testasse novas teorias e ideias, alimentando sua curiosidade incansável. Sua vida social era igualmente dinâmica. Harry passava tempo com seus amigos, tanto em momentos de lazer quanto em sessões de estudo. Seus relacionamentos com Daphne, Tracy, Neville, Susan e Hannah haviam se fortalecido, formando um círculo de confiança e camaradagem. Hermione também se juntava a ele com frequência, e suas conversas eram repletas de trocas intelectuais e respeito mútuo. Em meio à sua agenda lotada, Harry não havia se esquecido do feitiço poderoso lançado sobre Hermione e Ron. Após se recuperar da enfermaria, ele verificou novamente o estado deles, aliviado ao constatar que não estavam mais sob o efeito de nenhum feitiço. No entanto, o mistério de quem o havia lançado persistia em sua mente, um enigma não resolvido que ele estava determinado a desvendar. Com a chegada de outubro, a atmosfera em Hogwarts começou a mudar. O ar ficou mais fresco, as folhas ganharam tons dourados e vermelhos, e uma sensação de entusiasmo tomou conta do castelo. O Halloween se aproximava, época de celebração e festividades em Hogwarts. Capítulo 104. Nos últimos 2 meses, Harry explorou minuciosamente o misterioso corredor do 3º andar de Hogwarts. Apesar de seus melhores esforços, não encontrou mais ninguém se aventurando por lá. A tentação de testar a zona de atração guiando um aluno até o local persistia em sua mente, mas o perigo potencial o deteve. A última coisa que ele queria era ser responsável por levar alguém a uma possível morte. Enquanto navegava pelas complexidades de Hogwarts, o relacionamento de Harry com vários alunos, que ele via como potenciais peças no grande jogo que se desenrolava na escola, estava se desenvolvendo. Ele conversava com muitos, incluindo Malfoy, Rony, Zabine e Nott e outros, sempre mantendo uma postura prestativa sem jamais parecer arrogante. Suas interações eram calculadas, uma mistura de interesse genuíno e posicionamento estratégico. Com a chegada do dia 31 de outubro, Harry dirigiu-se ao salão principal para as festividades de Halloween, ocupando seu lugar à mesa da Sonserina. Sentou-se em frente a Daphne e Tracy, e para sua surpresa, Pansy Parkinson sentou-se ao seu lado. Pansy geralmente buscava oportunidades para provocá-lo, mas naquela noite parecia mais contida. O salão nobre estava magnificamente decorado, com abóboras flutuantes lançando um brilho quente e bruxuleante sobre os alunos. As mesas estavam repletas de uma variedade de doces de Halloween, e a atmosfera era de conversas animadas e risos. O olhar de Harry percorreu o salão, absorvendo a alegria. Ele notou a presença do professor Dumbledore, cujos olhos brilhavam com divertimento e mistério, e do professor Snape, cuja expressão severa parecia ainda mais acentuada em meio às festividades. Conforme o banquete prosseguia, Harry conversava animadamente com seus companheiros de mesa. Daphne e Tracy discutiam as últimas fofocas, enquanto Pansy ocasionalmente entrava na conversa com seus típicos comentários sarcásticos, embora parecessem menos venenosos do que o habitual. Ao cheirar o suco de abóbora, Harry franziu a testa e pousou a xícara com um gesto deliberado, chamando a atenção de seus amigos. Eu não beberia isso se fosse vocês, aconselhou Daphne, Tracy, Pansy, Malfoy, Zabine e Nott, que o olharam com uma mistura de surpresa e confusão. Por que não? Perguntou Daphne parando a mão no meio do caminho até a xícara. Os olhos de Harry se voltaram para a mesa da Grifinória, onde Fred e George Weasley mal conseguiam conter as risadas. Suspeito que a ideia de pegadinha de Halloween de alguém esteja prestes a se concretizar. Demorou mais do que eu esperava, disse ele com um toque de divertimento na voz. Malfoy, sempre curioso sobre possíveis travessuras, inclinou-se para frente. Do que você está falando, Potter? Harry deu um sorriso irônico, sem tirar os olhos dos gêmeos. Aguardem e verão. Vocês verão em breve. Deixando seus companheiros a ponderar sobre seu aviso enigmático, Harry se levantou e caminhou até a mesa da Lufa-Lufa, onde Susan Bones e Hannah Abbott estavam sentadas entre seus colegas de casa. Boa noite, Susan. Hannah cumprimentou-as com um aceno educado. Sua presença foi recebida com calorosas boas-vindas, um testemunho das amizades que ele havia cultivado entre as casas. Cedrico Diggory, o aluno do 3º ano da Lufa-Lufa que Harry conhecera, ergueu os olhos da conversa. Potter, juntando-se a nós desta vez, perguntou Cedrico com um sorriso amigável. Só estava de passagem, Diggory. Mas não pude deixar de parar e dizer olá, respondeu Harry, retribuindo o sorriso. Como estão os treinos de quadribol? Cedric disse com um toque de curiosidade. Muito bem, obrigado. Ouvi dizer que você é bem rápido na vassoura. Pretende entrar para a equipe no ano que vem? Harry deu uma risadinha, mantendo em segredo seu envolvimento atual com o quadribol. Eu gosto de voar, e um pouco de velocidade aumenta a emoção. Bem, digamos que a possibilidade de entrar para o time é algo que estou considerando. Os olhos de Cedric brilharam com interesse. Que ótimo ouvir isso. Sempre achei que a Sonserina precisava de novos talentos em campo. Só não fique bom demais, tá bom? Disse ele com um sorriso travesso. Vou tentar me controlar, respondeu Harry com um sorriso, apreciando a brincadeira descontraída. Mas espero ansiosamente por uma corrida amigável pelos céus algum dia. Cedric concordou com a cabeça. Uma corrida amigável parece um bom plano. É sempre bom ter uma competição saudável. Ao chegar à mesa da Grifinória, Harry foi imediatamente recebido com reações diversas. Os leões, conhecidos por sua camaradagem e orgulho, lançaram-lhe olhares frios. No entanto, alguns, como Neville e os gêmeos, ofereceram-lhe sorrisos calorosos, contrabalançando a frieza dos demais. Harry, sem se deixar abalar pela recepção pouco acolhedora, sentou-se ao lado de Neville e em frente a Parvati Patil. Boa noite a todos, cumprimentou, com voz firme e calma. Neville, sempre simpático, respondeu. Olá, Harry. Que bom te ver por aqui. Os outros à mesa, incluindo Lavender Brown, Seamus Finnegan, Parvati Patil, Dean Thomas, Ronald Weasley e os gêmeos Weasley, demonstraram diferentes graus de concordância. Lavender e Parvati cochicharam entre si, lançando olhares curiosos para Harry.
Dean e Seamus pareceram mais abertos, embora ainda reservados. Lavender, por outro lado, olhou para Harry com uma mistura de suspeita e curiosidade. Então, Potter, o que o traz à nossa mesa? Perguntou ela num tom ligeiramente confrontador. Harry, mantendo a compostura, respondeu, só queria dizer olá. Afinal, é Halloween, uma época de união, não acha? Neville acrescentou, Harry tem sido um bom amigo. É ótimo tê-lo conosco. Os gêmeos Weasley, Fred e George, conhecidos por sua natureza travessa, olhavam para Harry com uma mistura de curiosidade e diversão. Juntando-se ao campo inimigo Potter, brincou Fred. George ofereceu um copo de suco de abóbora com um brilho travesso nos olhos. Aqui, isto é delicioso, disse ele, com um tom de desafio na voz. Ao pegar o suco, Harry sorriu e bebeu tudo de uma vez. Delicioso mesmo, comentou, pousando a xícara com um tilintar satisfatório. Os gêmeos Weasley trocaram um olhar de surpresa, claramente não esperando que Harry aceitasse a bebida tão facilmente. Caramba, Potter, você é mais corajoso do que a maioria dos grifinórios, comentou George, com as sobrancelhas arqueadas em divertimento. Fred acrescentou, ou talvez sejam apenas mais confiantes do que esperávamos. Harry sorriu, com um toque de compreensão nos olhos. Eu simplesmente confio em vocês, disse ele, apreciando o humor peculiar dos gêmeos Weasley. Contudo, sua mente estava em outro lugar, em parte refletindo sobre o peso histórico daquele dia. Era o 10º aniversário da queda de Voldemort, um dia de vitória para muitos, mas também um dia de profunda perda pessoal. 10 anos atrás, nesta mesma data, Lilian e Tiago Potter haviam morrido, deixando Harry órfão. Era uma dualidade que o mundo bruxo frequentemente ignorava em suas comemorações. A vitória sobre um bruxo das trevas e a morte de duas almas corajosas. Seu olhar se voltou para Neville. Os Longbottom também haviam sofrido muito após a queda de Voldemort. Os pais de Neville, torturados até a loucura para revelar informações, eram um lembrete vívido das cicatrizes persistentes da guerra. Na algazarra do salão principal, Harry percebeu uma falta de empatia para com aqueles que perderam seus entes queridos na guerra. Era uma lacuna que ele se sentia compelido a preencher, ao menos por Neville. Onde está Hermione? Perguntou Harry, interrompendo seus pensamentos. Rony pareceu ficar um pouco tímido ao ouvir o nome dela, enquanto Parvati e Lavender trocaram olhares inquietos. O que aconteceu? Insistiu Harry com um tom de preocupação na voz. Foi Neville quem respondeu à pergunta de Harry sobre Hermione. Hoje mais cedo, na aula de feitiços, houve um mal-entendido entre Hermione e Rony. Franzindo a testa, Harry voltou sua atenção para Ron. Que tipo de mal-entendido a fez perder o banquete? Perguntou ele, com a voz carregada de preocupação. Parvati, ao ouvir a conversa, interveio. Padma mencionou que ouviu alguém chorando no banheiro feminino do primeiro andar. Capítulo 105. Os olhos de Harry se estreitaram ligeiramente enquanto observava Rony, que parecia estar evitando seu olhar. Pressentindo que havia algo mais por trás da história, Harry decidiu investigar. Ele se levantou e caminhou até Fred e George, que aguardavam ansiosamente os efeitos da pegadinha. Obrigado pelo suco, rapazes. Mas eu pensei que tínhamos um acordo tácito, disse Harry, dirigindo-se aos gêmeos. Fred encarou Harry com um toque de desafio. Qual é o nosso acordo, Potter? Perguntou num tom brincalhão, mas ao mesmo tempo provocador. O sorriso de Harry não vacilou. Deixando de atrapalhar um ao outro, respondeu ele, mantendo a calma. George deu um sorriso irônico, fingindo ignorância. Não sabemos do que você está falando, Potter. Concordando com a cabeça, Harry os deixou com seus planos. Os gêmeos, acreditando que haviam vencido essa rodada, riram baixinho e aguardaram ansiosamente o desenrolar de sua pegadinha. Harry então dirigiu-se à mesa da Corvinal, onde Padma Patil estava sentada entre suas colegas de casa. Olá, senhorita Patil. Tenho uma pergunta, se não se importar que eu a interrompa, disse Harry educadamente, chamando a atenção de Padma. Padma ergueu os olhos com uma expressão de leve surpresa. Claro, Potter. Em que posso ajudá-lo? Ouvi falar de um incidente na aula de feitiços hoje envolvendo a senhorita Granger e o Sr. Weasley. Você sabe alguma coisa sobre isso? Perguntou Harry com um tom sério. Padma assentiu com a cabeça, sua expressão ficando séria. Sim, pelo que eu vi, houve um pequeno tumulto. O Sr. Weasley fez um comentário insensível sobre a vontade da senhorita Granger de responder às perguntas. Isso a chateou, e ela saiu da sala chorando. A expressão de Harry se tornou ainda mais carrancuda. Entendo. E você ouviu dizer que ela está no banheiro do primeiro andar? Sim, foi isso que eu ouvi, confirmou Padma. Agradecendo a Padma pela informação, Harry voltou para a mesa da Sonserina, onde retomou seu lugar. Pansy Parkinson, observando com uma mistura de curiosidade e desagrado, perguntou. Terminou de se misturar com o inimigo Potter? Harry, com um toque de divertimento na voz, respondeu. Para seu conhecimento, senhorita Parkinson, eu estava reunindo informações para uma pequena retaliação. Draco Malfoy, com a curiosidade aguçada, inclinou-se para a frente. Retaliação por quê? Perguntou. O sorriso de Harry se alargou enquanto ele gesticulava discretamente em direção a um grupo de alunos mais velhos da Sonserina sentados mais adiante na mesa. Como se fosse combinado, suas cabeças se transformaram em grandes abóboras, provocando uma onda de exclamações de surpresa e risos que se espalhou pelo salão principal. Tracy Davis, com os olhos arregalados de compreensão, sibilou. Os Weasley. Ela e os outros voltaram o olhar para a mesa da Grifinória, apenas para ver Fred e George Weasley, agora também com cabeças de abóbora, olhando em volta com horror e confusão. Erguendo a xícara num gesto de falsa saudação aos gêmeos, Harry engoliu o resto do suco de abóbora. Ele reconhecera o cheiro inconfundível da poção Pompom mais cedo, uma mistura que preparara inúmeras vezes e com a qual tinha íntima familiaridade.
Quando visitou a mesa da Grifinória, dera aos gêmeos Weasley a oportunidade de reconsiderar a brincadeira, mas a determinação deles em atacá-lo selara o destino deles. Enquanto o salão principal irrompia em risos e alvoroço, Nigel pensou na mente de Harry. Mestre Harry, praticando a fina arte da diplomacia das abóboras, vejo que festivo da sua parte. Harry reprimiu uma risada ao ouvir o comentário de Nigel, mantendo o foco na cena que se desenrolava ao seu redor. Os alunos da Sonserina, inicialmente chocados, agora se deliciavam com o espetáculo, suas risadas ecoando pelas paredes de pedra. Pansy, recuperando-se da surpresa inicial, deu um sorriso irônico para Harry. Boa jogada, Potter. Não pensei que você fosse capaz disso. Draco Malfoy, sempre ansioso para presenciar uma boa pegadinha, deu um tapinha nas costas de Harry. Isso foi genial, Potter. Os Weasley não vão esquecer essa. Tracy, ainda rindo baixinho, acrescentou. Você certamente sabe como causar uma boa impressão, Potter. Harry sorriu, satisfeito com o resultado. Afinal, é Halloween. Um pouco de travessura é de se esperar. A voz de Nigel se fez ouvir novamente, num tom de falsa desaprovação. Devo dizer, Mestre Harry, que essa foi uma resposta um tanto explosiva. Lembre-me de nunca mais ficar do seu lado ruim. Harry revirou os olhos mentalmente para o comentário de Nigel, optando por se concentrar nas festividades. O salão principal estava repleto de energia, com os alunos desfrutando do banquete de Halloween em meio a abóboras flutuantes e decorações mágicas. O professor Snape, abrindo caminho em meio ao caos, aproximou-se da mesa da Sonserina com uma expressão severa. Seu olhar recaiu sobre Harry e por um instante, um lampejo de algo próximo à diversão surgiu em seus olhos. Potter, espero que você não tenha tido nada a ver com esse espetáculo? Perguntou Snape com a voz baixa e controlada. Harry encontrou o olhar de Snape com uma expressão inocente. Garanto-lhe, professor, que fui apenas um espectador no espetáculo desta noite. Snape assentiu e disse, espero que você se mantenha tão imparcial quando se tratar da nossa casa no futuro. Harry sorriu, assim farei, senhor. Assim que Snape saiu, as portas do salão principal se abriram de repente e o professor Quirrell entrou correndo, com o turbante torto e uma expressão de puro terror no rosto. O salão inteiro ficou em silêncio quando ele chegou à cadeira do professor Dumbledore, encostou-se à mesa e exclamou ofegante, um trasgo, nas masmorras? Achei que você deveria saber. Em seguida desmaiou. O caos se instaurou no salão. Foram necessários vários fogos de artifício roxos e estrondosos da varinha do professor Dumbledore para restaurar o silêncio. Monitores, ordenou ele com voz grave, conduzam suas casas de volta aos dormitórios imediatamente. Conforme os alunos começaram a se movimentar, os pensamentos de Harry se voltaram imediatamente para Hermione. Ela não sabia sobre o trasgo, ainda perturbado no banheiro feminino. Tomando uma decisão rápida, ele se afastou da multidão, pegando 2 itens de seu inventário, um anel da invisibilidade e um espelho encantado para a visão à distância. Sussurrando Hermione Granger para o espelho, acrescentou baixinho, espero que a senhora não esteja em uma situação inapropriada, senhorita Granger. A superfície do espelho cintilou, revelando Hermione sentada na tampa do vaso sanitário do banheiro feminino, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Harry suspirou aliviado ao vê-la vestida e rapidamente caminhou em sua direção. Enquanto percorria os corredores, invisível a olho nu, a voz de Nigel ecoava em sua mente. Indo bancar o cavaleiro de armadura brilhante, é? Lembre-se, Mestre Harry, os trolls são notoriamente mal-humorados e não gostam muito de truques de invisibilidade. Harry acelerou o passo ao ver o trasgo caminhando pesadamente pelos corredores no reflexo do espelho. Bem, Nigel, eu sempre quis um animal de estimação. Este é um pouco maior e mais feio do que eu imaginava, murmurou ele. A imagem no espelho mostrava o trasgo se aproximando do banheiro feminino, e o coração de Harry disparou de urgência. Ele estava ciente do perigo, mas determinado a salvar Hermione da criatura monstruosa. Ao se aproximar do banheiro, ele removeu o anel da invisibilidade e guardou tanto o anel quanto o espelho em seu inventário, desembainhando a varinha. Ao entrar no banheiro, os olhos de Harry imediatamente se fixaram no trasgo, que brandia seu porrete em um frenesi irracional. Ao avistar Hermione agachada sob as pias, ele gritou, olha aqui, seu imbecil gigante. Hermione ergueu a cabeça bruscamente ao ouvir a voz dele. Harry, exclamou, o reconhecimento evidente em seu tom. Rapidamente, ela se escondeu debaixo das pias, escapando por pouco do taco do trasgo que se chocou contra a porcelana. O trasgo, agora ciente da presença de Harry, voltou sua atenção para ele. Harry, com a varinha em punho, manteve os olhos fixos na criatura, tentando bolar um plano. Nigel, alguma ideia brilhante? De preferência, alguma que não envolva ser esmagado por um trasgo, disse ele com um tom sarcástico na voz. A Mestre Harry, vejo que seu charme com as damas se estende também aos trolls, respondeu Nigel secamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Harry respirou fundo e concentrou-se no nariz grande e bulboso do trasgo. Estupefaça! Gritou ele lançando o feitiço contra o trasgo. O feitiço atordoante atingiu o alvo, mas o trasgo apenas cambaleou balançando a cabeça em confusão. Não foi bem o nocaute que eu esperava, murmurou Harry, desviando-se de um golpe do porrete do trasgo. Ele olhou para Hermione, que espreitava de seu esconderijo, com o rosto marcado pelo medo. Por que não tentar um feitiço de atordoamento? E mire no nariz. É bem difícil errar, mas esteja avisado, feitiços são inúteis contra trolls, já que suas peles são protetoras. As risadinhas de Nigel ecoaram na mente de Harry. Você podia ter começado por aí, disse Harry, enquanto tentava afastar o trasgo de Hermione. Onde está a graça nisso, Mestre Harry? Respondeu Nigel. Harry, tenha cuidado, gritou Hermione, com a voz carregada de preocupação. Harry sorriu apesar do perigo. Não se preocupe, senhorita Granger. Eu tenho tudo sob controle, disse ele, embora sua confiança fosse mais para o benefício dela do que para o seu próprio. Então Harry teve uma ideia.
Enquanto o porrete do trasgo estava erguido acima da cabeça, pronto para atacar, Harry concentrou-se intensamente e lançou o feitiço de levitação. O pesado porrete de madeira se elevou graciosamente das mãos do trasgo, pairando no ar. O trasgo, confuso, balançou a mão vazia no ar, sem perceber que sua arma não estava mais em suas mãos. Com o porrete agora sob seu controle, ele o manobrou diretamente acima da cabeça do trasgo, mantendo-o no lugar por um instante. Com um movimento rápido da varinha, ele desfez o feitiço. Harry então aplicou sua variação inversa do feitiço de levitação. O porrete, que antes flutuava, de repente se tornou uma força descendente, sua potência de queda aumentando exponencialmente. E o porrete mergulhou com uma força estrondosa sobre a cabeça do trasgo. O impacto foi imediato e eficaz. O troll cambaleou atordoado pelo golpe inesperado, e então caiu no chão com um baque estrondoso, inconsciente. Hermione saiu de seu esconderijo, com os olhos arregalados de espanto. Harry, isso foi incrível, exclamou ela com a voz misturando alívio e admiração. Harry, ofegante pelo esforço, esboçou um sorriso. Obrigado, Hermione. Só um pouco de raciocínio rápido. Enquanto estavam ali, recuperando o fôlego, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Bravo, mestre Harry. Uma demonstração impressionante de engenhosidade e, se me permite dizer, uma atuação simplesmente arrasadora. Harry então se virou e viu Neville correndo em sua direção. Ofegante e com uma aparência bastante desgrenhada, Neville exclamou, Harry, eu pensei que Hermione estivesse em perigo. Ela não sabia sobre o trasgo, e eu levei uma eternidade para encontrar o banheiro certo. Estou aliviado por você também estar aqui. Harry deu um tapinha reconfortante no ombro de Neville. Neville, o que você fez foi incrivelmente corajoso. Você não sabia que eu estaria aqui, e mesmo assim veio sozinho ajudar Hermione. Isso sim é verdadeira coragem. Neville, com as bochechas corando levemente de orgulho, sorriu, enquanto Hermione olhava para os dois com gratidão brilhando nos olhos. Eles estavam prestes a continuar a conversa quando foram interrompidos pela chegada dos professores McGonagall, Snape e Quirrell. Ao ver o trasgo inconsciente, o professor Quirrell soltou um leve gemido e sentou-se imediatamente no chão, agarrando o peito. Harry observou a professora McGonagall, que estava visivelmente furiosa. Enquanto Snape se abaixava para inspecionar o trasgo, McGonagall voltou seu olhar fulminante para o trio. O que vocês estavam pensando? Exigiu ela com a voz trêmula, misturando raiva e preocupação. Por que não estão em seus dormitórios? Antes que Harry ou Neville pudessem responder, Hermione deu um passo à frente, sua voz firme apesar do caos. Por favor, professor, implorou ela, eles estavam me procurando. Eu tinha lido sobre trasgos da montanha e pensei que conseguiria lidar com a situação sozinha. Se Harry e Neville não tivessem me encontrado quando encontraram, eu poderia não ter sobrevivido. A expressão severa da professora McGonagall suavizou-se ligeiramente, embora a preocupação em seus olhos permanecesse. Senhorita Granger, sua tola, como pôde pensar em enfrentar um troll da montanha sozinha? Harry estava prestes a intervir, a contar a verdade sobre o motivo da presença de Hermione ali, mas hesitou. Revelar a mentira de Hermione só complicaria ainda mais as coisas. Com um suspiro, permaneceu em silêncio, deixando a situação se desenrolar. McGonagall prosseguiu, com a voz firme, mas carregada de alívio. Senhorita Granger, 5 pontos serão descontados da Grifinória por este ato imprudente. Estou muito decepcionada com você. Virando-se para Harry e Neville, ela acrescentou, vocês dois tiveram sorte. Mas devo admitir que poucos alunos do primeiro ano teriam condições de enfrentar um trasgo da montanha adulto. Neville, visivelmente dividido entre a honestidade e a complexidade da situação, cerrou o punho, aceitando o elogio com uma expressão preocupada. O conflito interno era evidente em seus olhos, lutando com a ideia de levar o crédito por algo que não fez, mas compreendendo a necessidade de preservar a história criada às pressas por Hermione. A professora McGonagall, aparentemente satisfeita com a resolução, concluiu, 10 pontos para cada um de vocês pela bravura. Agora, dirijam-se aos seus respectivos dormitórios. O banquete continuará nos salões comunais. Sua voz carregava o peso da autoridade, não deixando espaço para mais discussões. Harry desejou boa noite aos professores, a Neville e a Hermione, com a mente já repleta dos acontecimentos da noite. Ao se virar em direção à sala comunal da Sonserina, sentiu a adrenalina diminuir lentamente, substituída por uma sensação de realização e alívio. O plano foi um sucesso, pelo menos por enquanto. Ao entrar na sala comunal da Sonserina, Harry foi imediatamente recebido pelos rostos curiosos e preocupados de Daphne e Tracy. Onde você estava? Perguntou Tracy, seus olhos buscando respostas nos dele. Harry, mantendo a compostura, respondeu com uma meia-verdade. Precisei ir ao banheiro. Sabe como é, a agitação do banquete e tudo mais. Daphne ergueu uma sobrancelha, com um olhar penetrante. Que timing, considerando o incidente com o troll. Harry assentiu com a cabeça, entrando na brincadeira. Foi uma grande surpresa. Deu uma confusão, não foi? Tracy, não totalmente convencida, mas decidindo não insistir, mudou de assunto. Bem, você se saiu muito bem no grande final da sua pegadinha com a cabeça de abóbora. Foi hilário. Harry deu uma risadinha. Sabe o que dizem? Não brinque com fogo se não quiser se queimar. Tenho certeza de que Fred e George não vão esquecer este Halloween tão cedo. No meio da noite, Harry saiu silenciosamente da sala comunal da Sonserina e dirigiu-se a uma das salas de aula vazias de Hogwarts. Trancando a porta, sentou-se na mesa do professor, começando a processar os eventos peculiares daquela noite. Quirrell disse que o trasgo estava na masmorra, murmurou Harry em voz alta, quase num sussurro no silêncio da sala. Quando fui procurar Hermione, não esperava encontrar um trasgo, muito menos um tão longe das masmorras.
A voz de Nigel surgiu, carregada de uma imitação da gagueira de Quirrell. Você está suspeitando que o bom e velho professor Cuckoo Quirrell estava enganando os professores? Harry não pôde deixar de revirar os olhos para a imitação de Nigel. Parece improvável que um trasgo simplesmente consiga ir das masmorras para outra parte do castelo, raciocinou Harry, com os pensamentos lúcidos apesar da hora avançada. As escadas estão sempre mudando de lugar, e duvido muito que Hogwarts tenha um sistema de navegação adequado para trasgos. Nigel murmurou em concordância, num tom que sugeria uma mistura de curiosidade e ceticismo. Isso soa suspeito, de fato. Harry assentiu com a cabeça, pensando a mil além disso. Por que o professor Dumbledore mandou os alunos da Sonserina de volta para o dormitório se o trasgo supostamente estava nas masmorras? Poderíamos facilmente ter nos deparado com ele. Ou ele sabia que o trasgo não estava lá, ou está sendo imprudentemente indiferente. Nigel interveio. A resposta prudente teria sido manter todos os alunos no salão principal sob proteção. Sua observação é astuta, mestre Harry. Capítulo 107. A mente de Harry fervilhava de possibilidades, sua intuição lhe dizendo que havia mais nos eventos daquela noite do que aparentava. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam perfeitamente, e a inconsistência nas ações de Dumbledore o incomodava. De repente, Harry tirou o anel da invisibilidade do seu inventário e o colocou no dedo, tornando-se invisível. Ao mesmo tempo, a porta da sala de aula rangeu ao abrir. Entraram Fred e George Weasley, seus cabelos ruivos idênticos tornando-os facilmente reconhecíveis mesmo na penumbra do cômodo. Olhando ao redor da sala de aula aparentemente vazia, Fred franziu a testa. Tem certeza de que ele está aqui? Perguntou, com a voz carregada de dúvida. George examinou a sala com o olhar, sua expressão refletindo a confusão do irmão. Ele deveria estar aqui, afirmou claramente perplexo. Em seguida tirou um pergaminho antigo e gasto do bolso e declarou, juro solenemente que não tenho boas intenções. O pergaminho ganhou vida, revelando o mapa detalhado de Hogwarts. Invisível, Harry observava por trás dos gêmeos, intrigado pelo pergaminho, mas consciente de que não podia permitir que o descobrissem enquanto estivesse invisível. Ele não queria revelar seu segredo. Escolhendo o momento certo, removeu silenciosamente o anel, reaparecendo atrás da dupla. Está me procurando? Perguntou Harry com um toque de divertimento na voz. Assustados, Fred e George se viraram, com os olhos arregalados de surpresa. Caramba, Potter, você nos deu um susto danado! Exclamou Fred, com o coração acelerado pelo susto. Harry deu um sorriso irônico, seu olhar desviando-se para o pergaminho mágico nas mãos de George. O que os traz a esta sala de aula distante? Uma mera coincidência termos escolhido a mesma? Fred e George trocaram um olhar rápido, claramente pegos de surpresa pela aparição repentina de Harry. Eles rapidamente guardaram o pergaminho, decidindo mudar de assunto. Achamos que tínhamos ouvido alguma coisa, então viemos verificar, respondeu George, ainda se recuperando da surpresa com o súbito reaparecimento de Harry. Harry murmurou algo indeciso, depois sorriu. Entendo. Bem, acho que vou indo então. Ele se virou para sair, mas Fred o chamou. Potter. Harry parou e se virou. Sim, perguntou com uma sobrancelha arqueada em curiosidade. Fred, com uma expressão que misturava confusão e admiração, perguntou. Como você fez isso? O sorriso de Harry se alargou um pouco. Você terá que ser um pouco mais específico, Sr. Weasley. George interrompeu. Como você sabia da poção no suco de abóbora? E como você não sentiu nada depois de bebê-lo? Além disso, como você conseguiu colocar a droga nas nossas bebidas sem que percebêssemos? Estávamos observando você o tempo todo. Harry deu um sorriso de canto, com um brilho de travessura nos olhos. Ah, isso. Simples. Mágica, disse ele casualmente. Com um último aceno para os gêmeos Weasley, dirigiu-se à porta. Parando na soleira, virou-se e acrescentou. Isso foi um aviso. Fiquem longe de mim e dos meus amigos e não teremos problemas. Mas se vocês decidirem transformar isso numa batalha de pegadinhas, terei o maior prazer em participar. Seu tom continha uma pitada de desafio, deixando os gêmeos ponderando as implicações. Nigel perguntou com um tom de divertimento na voz. Você sabia que eles viriam, não é? Harry, com um sorriso malicioso, respondeu. O que te deu essa ideia, Nigel? A voz de Nigel tinha um tom brincalhão. Bem, vejamos. Primeiro, você resolveu passear por aí a esta hora imprópria. Depois, trancou a porta meticulosamente para se avisar, sem mencionar que escolheu uma sala de aula convenientemente perto da sala comunal da Grifinória. Esqueci de alguma coisa? O sorriso de Harry se alargou. Só uma coisa. Eu suspeitava que eles tivessem um mapa. O interesse de Nigel foi despertado. Ah, o mapa, é? Os olhos de Harry se fixaram no espaço à sua frente quando uma notificação de missão apareceu. Mensagem do sistema. Missão: encontre o mapa mágico de Hogwarts. Recompensa: melhorar o mapa para mostrar seres vivos, seus nomes, suas posições e suas atividades atuais. Refletindo sobre seu encontro anterior com os gêmeos Weasley, Harry disse, quando eu estava na enfermaria depois de resgatar Susan, o timing dos gêmeos foi perfeito demais. Eu teorizei que eles tinham algum meio de detectar a localização das pessoas. Naquela época eu não tinha certeza se eles possuíam um mapa ou mesmo se um mapa desse tipo teria essa capacidade. Mas esta noite, depois de perceber que nossas bebidas estavam adulteradas, tudo fez sentido. Eles devem ter um jeito de rastrear pessoas, e aquele pergaminho é a chave. Nigel murmurou pensativamente. Dedução intrigante, mestre Harry.
Harry, com o olhar ainda fixo na mensagem do sistema, ponderou sobre seu próximo passo. Este mapa pode ser uma vantagem significativa. Não se trata apenas de saber onde as pessoas estão. Trata-se de entender seus movimentos, prever suas ações. Nigel, sempre a voz da razão, acrescentou. Uma ferramenta valiosa, sem dúvida, mas adquiri-la não será fácil, especialmente vindo daqueles gêmeos brincalhões. Harry assentiu com a cabeça, ponderando sobre a situação do mapa. Se eu pegar agora, eles saberão que sou eu. Vou esperar por um momento mais oportuno. Com essa decisão tomada, ele retornou ao seu quarto, sentindo o peso dos acontecimentos do dia. Deitado na cama, o cansaço das aventuras do dia o dominou rapidamente e ele caiu num sono profundo. Na manhã seguinte, Harry entrou no salão principal para tomar o café da manhã, meio que esperando sussurros e olhares que reconhecessem sua bravura da noite anterior. No entanto, para sua leve surpresa, o salão estava repleto da conversa habitual, sem nenhum foco aparente nele. Neville e Hermione evidentemente haviam mantido os eventos da noite anterior em segredo. Estalando a língua em leve frustração, Harry se acomodou para o café da manhã. Você está chateado porque ninguém sabe dos seus feitos heróicos? Pensou Nigel, com um toque de divertimento na voz. Harry respondeu com um leve encolher de ombros. Eu esperava usar o reconhecimento para impulsionar meus planos. Ganhar uma reputação teria sido útil para garantir a vaga da senhorita Rosier, mas tudo bem. Tenho outros projetos que posso apresentar. A resposta de Nigel foi tingida de humor. Ah, os percalços de um jovem gênio. Lembre-me de polir minha coleção invisível de troféus. Harry revirou os olhos para o comentário espirituoso de Nigel, concentrando-se no dia que se iniciava. Com a chegada de novembro, a paisagem de Hogwarts se transformou, as montanhas ao redor se tingindo de tons de cinza e branco. O frio no ar anunciava a chegada do inverno e, com ele, a expectativa para a primeira partida de quadribol. O time da Sonserina fervilhava de expectativa sua arma secreta, Harry como apanhador, ainda um segredo bem guardado. Marcus Flint, o capitão do time, estava determinado a manter o papel de Harry em segredo, uma estratégia conhecida apenas por alguns poucos. A professora McGonagall, apesar de saber da posição de Harry na equipe da Sonserina, manteve isso em segredo dos seus alunos da Grifinória. O orgulho que sentia pela sua casa e a crescente admiração pelas habilidades de Harry como estudante a fizeram manter o silêncio. Ao longo das semanas, a proficiência de Harry nas aulas, especialmente em transfiguração, não passou despercebida. Ele se destacava, muitas vezes deixando seus colegas, incluindo Daphne, Tracy e Hermione, impressionados com seu conhecimento e destreza. Em uma aula recente de transfiguração, a professora McGonagall enfatizou a importância de uma imagem mental clara para o sucesso da transfiguração. Lembrem-se, a chave para a transfiguração não é apenas visualizar o objeto, mas também incorporar seu som, sua textura e todos os outros aspectos, instruiu ela. Suas palavras ecoavam um conselho que Harry havia dado aos amigos semanas antes, levando Daphne, Tracy e Hermione a lançarem olhares cúmplices para ele, impressionadas com a perspicácia e a compreensão que Harry demonstrava sobre o assunto. Capítulo 108. Na próxima aula de transfiguração, a professora McGonagall anunciou. Muito bem, na próxima aula, vamos praticar ratos em caixas de rapé. O encantamento para esta transfiguração é Mutatio Cistella. Entenderam? Mutatio Cistella. Ela então pegou uma gaiola de ratos e entregou um para cada aluno. Harry, segurando seu rato branco com olhos expressivos, tirou um petisco do bolso e deu para o pequeno roedor. Que fofo, comentou ele, colocando o rato sobre a mesa e segurando sua varinha, pronto para começar a transfiguração. Harry concentrou-se em criar uma imagem mental nítida, pensando em uma caixa de rapé. Vamos usar o tema de Hogwarts desta vez, pensou. A caixa de rapé que ele imaginou era ricamente detalhada, assemelhando-se a uma réplica em miniatura do castelo de Hogwarts. Seu exterior era adornado com pequenas torretas perfeitamente trabalhadas, cada uma refletindo a beleza arquitetônica da escola. A superfície da caixa de rapé era de um preto profundo e brilhante, imitando o céu noturno, e salpicada com minúsculos pontos prateados que cintilavam como estrelas. O brasão de Hogwarts estava estampado na tampa, primorosamente detalhado com os 4 animais das casas, a serpente, o leão, o texugo e a águia, em suas respectivas cores. O fecho da caixa de rapé tinha o formato do chapéu seletor, um toque que adicionava um toque de fantasia e charme ao design geral. Enquanto Harry transfigurava o rato, ele buscava precisão e exatidão, garantindo que cada detalhe fosse como ele havia imaginado. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Ah, uma caixa de rapé com o espírito da escola. Que coisa encantadora e educativa. Em seguida, talvez um conjunto de penas que escrevam apenas nas cores da casa? Harry, concentrado na tarefa, deu uma risadinha mental ao ouvir o comentário de Nigel. Nigel, essa é realmente uma ideia brilhante. Enquanto Harry continuava com a transfiguração, não pôde deixar de notar a professora McGonagall observando-o atentamente. Seu olhar era penetrante e avaliador, refletindo sua curiosidade sobre a crescente habilidade de Harry em transfiguração. Harry sentia a pressão de suas expectativas, mas permaneceu concentrado, com a mente clara e os movimentos precisos. Finalmente, com um sussurro suave do encantamento, Harry completou a transfiguração. O rato se transformou perfeitamente na caixa de rapé que ele havia imaginado. Era uma réplica impecável do castelo de Hogwarts, completa com o céu estrelado brilhante e o fecho do chapéu seletor. O nível de detalhe era impressionante, demonstrando o talento e a dedicação de Harry à arte da transfiguração. McGonagall aproximou-se da mesa de Harry, com uma expressão de surpresa e admiração. Senhor Potter, este é um trabalho excepcional.
A atenção aos detalhes é notável. Enquanto a turma de transfiguração se maravilhava com a requintada caixa de rapé de Harry, a professora McGonagall a pegou nas mãos, examinando os detalhes intrincados. Toda a turma estava fascinada pela caixa de rapé, e McGonagall não pôde deixar de expressar sua admiração pela habilidade de Harry. Incrível! Uma pena que eu não possa ficar com ela como fiz com a agulha, comentou, sentindo o dilema ético de manter uma criatura viva transfigurada como um objeto de decoração. Relutantemente, ela decidiu não ficar com a caixa de rapé. 20 pontos para Sonserina, anunciou, reconhecendo o trabalho excepcional de Harry, embora tenha ficado com a caixa por mais algum tempo. Rindo da situação da professora McGonagall e do seu intrincado porta-rapéis, Harry olhou para Daphne e Tracy, que estavam sentadas uma de cada lado dele. Tracy, com as sobrancelhas arqueadas em fingida exasperação, provocou: "Você precisa se exibir em todas as aulas?" Harry, apoiando o queixo na mão pensativamente, respondeu com um sorriso travesso: "Sim." Sua resposta provocou uma revirada de olhos de Daphne e uma cutucada brincalhona com a varinha de Tracy. Ambas as garotas trabalharam diligentemente em suas próprias caixas de rapé, conseguindo transfigurá-las com sucesso. Após suas aulas particulares com Harry, elas acharam o desafio relativamente fácil, embora suas criações não tivessem os detalhes intrincados da obra-prima de Harry. Enquanto admiravam o trabalho deles, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry: "Parece que você lançou uma tendência, mestre Harry. O próximo passo é criar uma aula de artesanato para Hogwarts com você como professor." Harry, reprimindo uma risada, respondeu mentalmente: "Isso sim seria uma cena para se ver, Nigel. Imagine eu sentado ao lado de Dumbledore durante o jantar." A aula continuou, e Harry observou seus colegas se esforçarem com diferentes graus de sucesso. Alguns conseguiram produzir caixas de rapé aceitáveis, enquanto outros acabaram com ratinhos com tampas ou fechos minúsculos. Ao término da aula, a professora McGonagall dirigiu-se aos alunos, com um tom sério, porém encorajador. "Lembrem-se, a transfiguração não se trata apenas de transformar uma coisa em outra. Trata-se de compreender a essência tanto da forma original quanto da forma final. O trabalho do Sr. Potter hoje é um excelente exemplo dessa compreensão." Os alunos saíram da sala de aula discutindo a lição do dia e o trabalho excepcional de Harry. Enquanto caminhavam pelos corredores, os pensamentos de Harry se voltaram para a próxima partida de quadribol contra a Grifinória. Ele sentiu uma onda de entusiasmo com a perspectiva de revelar seu papel como apanhador da Sonserina. Naquela noite, durante o jantar no salão principal, uma atmosfera de expectativa pairava entre os alunos. Dumbledore se levantou, batendo levemente com o garfo em seu copo, capturando a atenção de todos. "Tenho um anúncio a fazer", disse ele, seus olhos percorrendo os alunos e demorando-se um pouco mais em Harry. "Haverá uma mudança nos jogos de quadribol desta temporada." Uma onda de gemidos percorreu o salão enquanto os alunos se preparavam para a notícia desagradável. Dumbledore, no entanto, deu uma risadinha discreta. "Nada de ruim, garanto. A Companhia de Vassouras Nimbus, sob o patrocínio do Sr. Devlin Vitetor, patrocinou a competição de quadribol de Hogwarts e garantiu os direitos de venda de ingressos. Nesta temporada e possivelmente nos anos futuros, nossas partidas de quadribol serão disputadas diante de um público externo à nossa escola. Isso inclui a imprensa, políticos, familiares e outros bruxos e bruxas que comprarem ingressos." O salão ficou em silêncio enquanto os alunos assimilavam a informação. A empolgação de jogar diante de uma plateia maior era palpável, mas também a preocupação com a compra de ingressos. Dumbledore, percebendo a reação dos alunos, acrescentou com um sorriso cúmplice: "Alunos e professores poderão assistir aos jogos gratuitamente." Essa garantia foi recebida com uma ovação estrondosa dos estudantes. Dumbledore prosseguiu com um brilho nos olhos. "Além da emoção de jogar diante de um público maior, haverá outra mudança no número de jogos de quadribol em cada temporada. Graças ao generoso patrocínio da Companhia de Vassouras Nimbus, expandiremos o número de partidas em nossa liga. Em vez dos habituais 3 jogos por equipe, agora teremos um total de 12 jogos em vez de 6, com cada equipe jogando 6 partidas ao longo da temporada." O anúncio foi recebido com uma ovação estrondosa que ecoou por todo o salão principal. O entusiasmo dos alunos pela temporada de quadribol estendida era evidente. E a perspectiva de mais jogos e maior atenção de um público mais amplo havia reacendido sua paixão pelo esporte. Ao concluir seu discurso, Dumbledore deixou claro que a competição de quadribol desta temporada prometia ser uma experiência emocionante e inesquecível para todos os envolvidos. Harry sorriu de canto enquanto os alunos ao seu redor comemoravam o anúncio de Dumbledore. Ao seu lado, Daphne e Tracy trocaram olhares, os olhos brilhando com uma animação contida. Elas estavam entre os poucos que sabiam que Harry jogaria pela Sonserina, mas disfarçaram habilmente esse conhecimento, misturando-se à multidão jubilosa. A voz de Nigel, com um toque de admiração, ecoou na mente de Harry. "Há mais um plano que se concretiza. Jogada magistral, mestre Harry." Harry deu uma risadinha silenciosa, pensando nos negócios recentes. Não foi muito difícil convencer o Sr. Vitetor. Um pequeno incentivo para exibir suas vassouras Nimbus e investir 3.000 galeões em uma participação nas partidas de quadribol resolveu o problema. Nigel riu com um tom sarcástico na voz. "E agora, o palco está pronto para você deslumbrar o mundo bruxo." Porque, é claro, ser o queridinho de Hogwarts não era suficiente para suas ambições. Harry balançou a cabeça, ainda sorrindo. No jogo da influência e da reputação, nunca existe o suficiente ponto. Com a agitação no salão principal diminuindo, os pensamentos de Harry se voltaram para a partida que se aproximava. Era mais do que apenas um jogo. Era uma chance de demonstrar suas habilidades em um palco maior, potencialmente atraindo a atenção de figuras influentes do mundo bruxo. Capítulo 109.
Naquela noite, enquanto Harry caminhava de volta para o dormitório, refletiu sobre suas recentes conquistas e o caminho à sua frente. O acordo de patrocínio com a Nimbus fora uma jogada estratégica, alinhando seus interesses aos de famílias e empresas bruxas influentes. Era um passo para consolidar sua posição na comunidade mágica para além dos limites de Hogwarts. A voz de Nigel, sempre pronta com uma piada, interrompeu seus pensamentos. Você sabe, mestre Harry, que com grande visibilidade vem grande escrutínio. Está preparado para os holofotes que estão prestes a se voltar para você? Harry assentiu para si mesmo. Estou ciente dos riscos, Nigel, mas os benefícios superam-nos. Esta é uma oportunidade para construir conexões, para estabelecer uma rede que poderá ser crucial para os meus projetos futuros. O dia da primeira partida de quadribol finalmente amanheceu, transformando Hogwarts com uma palpável animação. Ao longo da última semana, o campo passou por reformas significativas para acomodar o público adicional. Os funcionários da Companhia de Vassouras de Corrida Nimbus, juntamente com diligentes elfos domésticos, ficaram responsáveis pela expansão, trabalhando meticulosamente para aumentar a capacidade de público, adicionar camarotes VIP e aprimorar a experiência como um todo. Quando os alunos ocuparam a área designada para eles, ficaram impressionados com a transformação do campo. Estava muito diferente de sua aparência anterior, ostentando agora um aspecto mais profissional e imponente. As áreas destinadas a alunos e professores foram significativamente ampliadas, com assentos confortáveis e uma visão mais clara do campo. Os camarotes VIP, localizados em pontos estratégicos, ofereciam uma vista desimpedida de todo o campo, com suas fachadas de vidro refletindo a luz solar intensa. Na parte verde e prateada das arquibancadas, Daphne e Tracy estavam com Malfoy, Zabini, Nott, Pansy, Bulstrode e vários outros da Sonserina. O grupo estava empolgado, mas uma pergunta pairava no ar não dita. Onde está Potter? A pergunta de Zabini, embora não dirigida a ninguém em particular, fez com que todos olhassem para Daphne e Tracy, que eram conhecidas por serem mais próximas de Harry. Daphne simplesmente deu de ombros, sem oferecer qualquer explicação, enquanto Tracy murmurou uma desculpa. Ele deve aparecer em breve. Suas palavras, carregadas de significados ocultos, insinuavam algo mais. Pansy, sempre pronta com uma observação sarcástica, ironizou. Aposto que ele está estudando. Para alcançar tanto sucesso em todas as matérias, ele até abriu mão do sono e acabou desmaiando no corredor. Um nerd não saberia o que é um esporte. Seu comentário arrancou um raro sorriso de Daphne, uma cena incomum para quem não a conhecia bem. Pansy, surpresa com a reação de Daphne, insistiu. O quê? Mas Daphne apenas voltou a olhar para o campo, seus olhos encontrando brevemente os de sua família sentada na área reservada para ingressos esgotados. Ela cruzou o olhar com o de sua irmã Astoria e de seus pais. Enquanto isso, na área reservada aos estudantes, a atmosfera era eletrizante. Alunos da Grifinória, Corvinal e Lufa-Lufa, trajados com as cores de suas casas, conversavam animados, especulando sobre a partida que se aproximava. O patrocínio da Nimbus certamente aumentou a expectativa, e a presença de espectadores externos adicionou uma dose extra de emoção ao evento. De volta ao vestiário da Sonserina, Harry estava sentado com um capuz, observando Marcus conversando com seu time. A voz de Nigel ecoava na mente de Harry. O palco está pronto e a plateia está esperando. É a sua hora de brilhar, mestre Harry. Só lembre-se, em meio a toda essa grandiosidade, ainda é apenas um jogo. Harry, escondido da vista por enquanto, sorriu com as palavras de Nigel. Ah, eu sei, Nigel. Tudo isso não passa de um joguinho perto do que realmente importa. Ele ouviu a voz de Lee Jordan ecoar pelo estádio, anunciando o time da Grifinória. Marcus Flint, o capitão da Sonserina, motivou sua equipe. Hora de mostrar do que somos feitos, declarou com um sorriso confiante. Adrian Pussey, um dos artilheiros, olhou com curiosidade para a figura encapuzada no meio deles. Quem é esse cara? Perguntou, acenando com a cabeça na direção de Harry. O sorriso de Marcus se alargou. Nosso novo apanhador. A equipe trocou olhares surpresos. E o Terrence? Perguntou Miles Bletchley, o goleiro. Terrence está focado nos seus testes de magia extremamente exaustivo, explicou Marcus. Ele ia jogar por minha insistência, mas encontramos um apanhador melhor. A equipe estava cética, mas respeitou a decisão de Marcus. Quando a voz de Lee Jordan ecoou agora, levantem suas vozes pelo time da Sonserina. Marcus deu o sinal. Vamos lá. A equipe montou em suas vassouras e lá atrás, Harry tirou o capuz e subiu em sua Nimbus 2000 feita sob medida. Assim que eles alçaram voo, a reação da multidão foi imediata e estrondosa. Na sessão da Sonserina, Daphne e Tracy trocaram olhares triunfantes, os olhos brilhando de orgulho. Malfoy, Zabini e Nott observavam em silêncio atônito, com expressões que misturavam descrença e admiração. Pansy Parkinson ficou boquiaberta, seu comentário sarcástico anterior sobre Harry ser um nerd esquecido diante de sua entrada dramática. O time da Grifinória, liderado por Oliver Wood, observava o novo apanhador da Sonserina com uma mistura de curiosidade e espírito competitivo. A presença de Harry em campo adicionou um elemento inesperado à partida, elevando ainda mais a tensão. Na área VIP, bruxas e bruxos influentes inclinavam-se para frente em seus assentos com um interesse aguçado. Sussurros e murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca, especulando sobre a aparição repentina de Harry Potter como apanhador da Sonserina. Hermione Granger e Neville Longbottom, sentados entre os alunos da Grifinória, trocaram um olhar de surpresa. Eu não sabia que Harry jogava quadribol, murmurou Hermione, com os olhos arregalados de choque. Neville, igualmente surpreso, gaguejou. Ele é cheio de surpresas, esse aí. Na cabine de comentaristas, Lee Jordan lutava para manter sua compostura habitual. E eis que surge o time da Sonserina, liderado pelo capitão Marcus Flint. Espera aí. É o Harry Potter? O Harry Potter, como o novo apanhador da Sonserina.
Esta partida promete ser interessante, pessoal. Os alunos da Corvinal e da Lufa-Lufa, inicialmente neutros, agora fervilhavam de entusiasmo, pressentindo que o jogo entraria para a história. A imprensa, acomodada em sua área reservada, rabiscava notas freneticamente enquanto observava Harry Potter, o inesperado apanhador da Sonserina, pairar sem esforço em sua vassoura. Não era uma vassoura qualquer, era uma obra-prima que exigia atenção. O cabo de madeira escura e lustrosa parecia capturar e refletir a luz de uma forma quase hipnótica. Padrões prateados e verdes espiralavam ao longo de seu comprimento, o prateado cintilando como raios de luar filtrando-se através das densas folhas da floresta, e o verde pulsando com a vibração da vida, personificando perfeitamente o espírito da Sonserina. A multidão, alguns boquiabertos, não conseguia conter a admiração pela elegância da vassoura. Gravuras de serpentes habilmente trabalhadas envolviam o cabo, sua presença mais do que mera decoração. Elas pulsavam com uma magia sutil, sugerindo um entrelaçamento de forma e função. As cerdas da vassoura eram um testemunho de engenharia de precisão, cada fio uniformemente escuro e perfeitamente alinhado, contrastando fortemente com as cores vibrantes do cabo. No topo do cabo, logo abaixo das cerdas, estava inscrita a inicial P rodeada por um desenho que lembrava um brasão de família. Era uma assinatura pessoal que dizia muito sobre a ligação única da vassoura com Harry. Enquanto Harry flutuava, o estádio fervilhava de sussurros e exclamações, o ar carregado de expectativa. O time da Grifinória, liderado por Oliver Wood, observava o novo apanhador da Sonserina com cautela, recalibrando sua estratégia à luz desse desenvolvimento inesperado. A voz de Nigel, carregada de orgulho e divertimento, ecoou na mente de Harry. Bem, mestre Harry, você certamente sabe como fazer uma entrada triunfal. Essa sua vassoura está causando um grande alvoroço. Ouso dizer que ela chama quase tanta atenção quanto você. Harry, mantendo o foco no jogo, respondeu, faz parte do plano, Nigel. Um pouco de exibicionismo nunca faz mal, especialmente quando se trata de quadribol. Quando Madame Osh apareceu em campo, com a goles na mão e o apito no pescoço, a tensão no ar era palpável. Quero um jogo limpo e limpo, declarou, encarando as duas equipes com severidade. Ao abrir a caixa com um chute, balaços e o pomo de ouro voaram pelos ares, prontos para serem perseguidos. Harry, empoleirado em sua vassoura, pensou, Nigel, concentre-se no pomo de ouro. Nigel, sempre uma fonte de humor seco, deu uma risadinha, atrapaceando no seu primeiro jogo. Que coisa mais sonserina da sua parte, mestre Harry. Harry, optando por ignorar o comentário sarcástico, concentrou-se na tarefa que tinha pela frente. No momento em que Madame Osh soltou a goles, dando início ao jogo, o estádio explodiu em aplausos. Harry, no entanto, estava fixado no ponto dourado brilhante marcado por Nigel em sua visão. Mostre-me sua trajetória. Calcule cada curva, ordenou mentalmente. Nigel concordou, desenhando um caminho virtual para Harry seguir. Enquanto isso, os comentários de Lee Jordan ecoavam pelo estádio. Grifinória está com a goles, rumo ao gol. Mas Harry não se importou, seus olhos fixos na trajetória do pomo de ouro. Então, algo surpreendente aconteceu. O que é isso? Harry Potter descobriu algo, exclamou Lee Jordan, com a voz carregada de incredulidade. A atenção da multidão se voltou, seus olhos se arregalando em espanto. Em cima de sua vassoura, Harry executou uma cambalhota de tirar o fôlego, aterrissando com maestria no chão com o pomo de ouro firmemente em sua mão. O que é isso? Harry Potter pegou o pomo em meros 3 segundos e 1/4. Isso é um recorde mundial. A voz de Jordan ecoou pelo estádio, incrédula. Capítulo 110. A plateia delirou, seus aplausos ecoando pelas muralhas do castelo. Seguindo a vassoura de Harry, uma serpente reluzia em verde e prata, intensificando o espetáculo. Flutuando acima dele, o brasão da Sonserina, feito de luz, surgiu no ar com Harry abaixo, segurando triunfantemente o pomo de ouro. A Sonserina venceu o primeiro jogo da temporada em 3 segundos. O novo apanhador mostrou a todos que, apesar de ser calouro, não é nenhum amador. Continuou Lee Jordan, com a voz repleta de admiração e entusiasmo. Na área VIP, bruxas e bruxos influentes, inicialmente surpresos, irromperam em aplausos, com os rostos iluminados de admiração. Sussurros de Harry Potter, o apanhador prodígio, e você viu aquele salto mortal, ecoavam pelo ar. Os representantes da companhia de vassouras de corrida Nimbans, em particular, estavam visivelmente entusiasmados, vendo seu investimento render frutos de forma espetacular. Do lado da Grifinória, a expressão de Oliver Wood era de choque e inveja. O time da Grifinória, desolado, parecia perdido. Eles não conseguiam marcar nenhum gol. Na sessão da Sonserina, os aplausos eram ensurdecedores. Daphne e Tracy pulavam de alegria, com os rostos radiantes de orgulho. Malfoy, Zabini e Nott observavam, a descrença inicial agora transformada em uma satisfação presunçosa. A professora McGonagall, sentada na beira da tribuna dos professores, não conseguiu esconder o choque e uma pontinha de inveja ao observar Harry Potter, a mais nova sensação do time de quadribol da Sonserina. Como ela desejava que ele estivesse vestindo as cores da Grifinória. Ao seu lado, o professor Snape ostentava um ar presunçoso, seu ceticismo inicial sobre a participação de Harry no jogo agora substituído por uma sensação de satisfação. Ele havia duvidado da sabedoria de permitir que um aluno do primeiro ano, especialmente um tão inteligente quanto Harry, desperdiçasse seu tempo com jogos quando poderia estudar. Mas ao observar a atuação de Harry, Snape percebeu que aquilo não era apenas uma brincadeira de adolescente. Harry tinha um plano e a capacidade de executá-lo com perfeição. Madame Osh, ainda atordoada com o que acabará de presenciar, conseguiu recuperar a compostura. Apitando, declarou com uma voz que lutava para esconder seu espanto. Vencedor, Sonserina.
150 e nada. O anúncio apenas intensificou os aplausos nas arquibancadas, especialmente na sessão da Sonserina, onde a euforia atingiu o ápice. A imprensa, espalhada pelo campo com suas penas de citação rápida e câmeras, registrava cada momento. Não se tratava de uma partida de quadribol qualquer, era um evento que seria lembrado por muitos anos. Harry Potter, o menino que sobreviveu, transformará uma partida de quadribol em uma demonstração de puro talento e espetáculo. Que tal essa demonstração de força, Nigel? Pensou Harry com um sorriso malicioso no rosto, enquanto os aplausos da multidão ainda ecoavam em seus ouvidos. Mestre Harry, você superou todas as minhas expectativas. Eu pensava que você não poderia ser mais extravagante, mas você me provou o contrário, respondeu a voz de Nigel na mente de Harry, com uma mistura de divertimento e incredulidade. Harry deu uma risadinha silenciosa, sentindo a emoção da sua conquista. Abriu a palma da mão e sua Nimbus 2000 personalizada, como se respondesse a um comando silencioso, voou graciosamente para sua mão. Em pé na vassoura, Harry flutuou pelo campo uma vez, absorvendo a adoração, e então voou para longe, deixando um rastro de faíscas verdes e prateadas. Isso foi fácil, pensou consigo mesmo, com a confiança nas alturas. Claro, era fácil quando se tinha um trapaceiro como eu, acrescentou Nigel com um tom de orgulho e sarcasmo na voz. Harry deu um sorriso irônico. Como eu disse antes, tudo é permitido no jogo do poder e da influência. Enquanto Harry voava de volta para o castelo, a energia do campo de quadribol parecia segui-lo. Sua mente já fervilhava com os próximos passos, as novas oportunidades que aquele jogo lhe proporcionara. Seu desempenho no campo de quadribol não fora apenas uma demonstração de proeza física, era uma jogada estratégica no complexo jogo de xadrez da política de Hogwarts. A voz de Nigel, sempre pronta com uma observação espirituosa, acrescentou, bem, mestre Harry, ouso dizer que você acaba de estabelecer um novo padrão para o quadribol em Hogwarts. Como pretende superar isso no próximo jogo? Harry deu uma risadinha, um plano já se formando em sua mente. Superar isso? Você entendeu errado, Nigel. Eu não farei tal coisa. Em vez disso, farei o oposto. Nigel, com a voz carregada de curiosidade, insistiu. Não? Conte-me tudo, mestre Harry. Harry, caminhando pelos corredores vazios de Hogwarts, seus passos ecoando suavemente, elaborou sobre sua estratégia. Os aplausos distantes do campo de quadribol ainda eram audíveis, um testemunho de seu triunfo recente. É tudo uma questão de gerenciar expectativas, Nigel. Se eu tiver um desempenho espetacular em todas as partidas, isso se tornará rotineiro previsível. Mas se eu ocasionalmente conseguir algo extraordinário, intercalado com atuações mais medianas, isso cria uma sensação de imprevisibilidade. As pessoas serão atraídas para os meus jogos, ansiosas para testemunhar esses momentos de brilhantismo. Nigel, compreendendo a abordagem de Harry, respondeu à sua maneira típica. A arte de mantê-los na dúvida. Uma tática clássica. Mantê-los sempre alertas, não é? Harry assentiu para si mesmo, satisfeito com a compreensão de Nigel. Exatamente. Trata-se de criar uma narrativa, uma história onde eu sou o herói imprevisível. Dessa forma, mantenho o mistério e o interesse em torno da minha persona. Ao chegar à cozinha, Harry foi recebido por Tviak, o elfo doméstico da Sonserina, cujos grandes olhos se arregalaram ainda mais em surpresa. Senhor Potter, bem-vindo, exclamou Tviak, inclinando a cabeça curiosamente. O senhor não deveria estar no jogo? Harry, ainda eufórico com seu triunfo no quadribol, deu uma risadinha. O jogo acabou, Tviak, mas me deixou faminto. Você poderia preparar algo para mim? Tviak, sempre o diligente elfo doméstico, assentiu vigorosamente, com suas grandes orelhas abanando. Claro, Sr. Potter. Imediatamente. Tviak vai preparar algo delicioso agora mesmo, disse ele. Enquanto Tviak se ocupava, Harry acomodou-se numa cadeira, observando os elfos se movimentarem pela cozinha com notável agilidade. Nigel, sempre atento a uma oportunidade para comentar, falou na mente de Harry. Você sabe, mestre Harry, que depois da apresentação de hoje, sua vida em Hogwarts nunca mais será a mesma. Você não é mais apenas um aluno, você é um espetáculo. Harry deu um sorriso irônico ao ouvir a observação de Nigel. Era esse o plano, Nigel. O motivo de tudo era esse. A voz de Nigel carregava um toque de divertimento. Eu adoro um pouco de emoção, mas esteja preparado para a atenção, tanto a desejada quanto a indesejada. Você acabou de colocar um alvo enorme nas suas costas. Harry observou Tviak trazer um prato de comida fumegante, o aroma preenchendo a cozinha. Obrigado, Tviak. Parece fantástico, elogiou ele, pegando um garfo e começando a comer. Tviak irradiava orgulho. Tviak, fico feliz em servir Sir Potter. Tviak, espero que goste. Harry estava sentado na cozinha, saboreando sua refeição. Os sabores da comida, meticulosamente preparada por Tviak, eram deliciosos, mas sua mente já planejava seus próximos passos. Eu era conhecido pela minha excelência acadêmica, e agora também me destaco nos esportes. As pessoas que me viam apenas como um nerd memorizador, talvez um pouco habilidoso em feitiços, agora reconsiderarão suas opiniões, refletiu Harry, com o garfo cheio de comida suspenso no ar. Essa notoriedade é essencial para garantir o título de Serpente da Coroa. Embora os critérios exatos para a seleção pela sala ainda não estejam claros, Selena insinuou que o Sonserino mais adequado seria escolhido. Fama, astúcia, proeza mágica, inteligência, demonstrarei tudo isso. Assim que eu conquistar o título, exercerei controle sobre a Sonserina, estendendo minha influência às outras casas. Quando eu estabelecer uma certa influência em toda a escola, nossa jornada no jogo da política realmente começará. Nigel pensou na mente de Harry. O ambicioso gênio do crime em ação. Uma estratégia louvável, mestre Harry. Mas lembre-se, com grandes poderes vem grandes perigos, e uma boa dose de dores de cabeça. Harry sorriu levemente, reconhecendo as palavras de cautela de Nigel. É verdade, Nigel.
mas o poder é uma ferramenta necessária para moldar o futuro que eu imagino. E quanto às dores de cabeça, bem, é para isso que servem as poções, não é? Nigel, incapaz de resistir a uma piada, respondeu. Ah, sim, a poção para aliviar a dor de cabeça. Um dos heróis desconhecidos de Hogwarts. Mas tenha cuidado, mestre Harry. O caminho do poder está repleto de armadilhas. Harry assentiu com a cabeça, concordando com o aviso de Nigel, sua mente afiada e alerta apesar do dia emocionante. Já li tragédias gregas suficientes para saber o que a Martia pode trazer. Mas tenho você, Nigel, meu olhar sempre vigilante, disse ele, com um tom que misturava confiança e dependência. Nigel respondeu, com a voz carregada de orgulho, mas também de sarcasmo. De fato, você me tem, o farol da sabedoria em seu mar de ambição. Mas lembre-se, nem mesmo o farol mais brilhante pode salvar um navio determinado a se chocar contra as rochas. Harry deu uma risadinha discreta ao ouvir o humor característico de Nigel enquanto agradecia a Twiak pela refeição e saía da cozinha. Os corredores antes vazios de Hogwarts agora fervilhavam de alunos, cujas conversas giravam em torno da sensacional partida de quadribol do dia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.